Este é o professor Jonas Brasil, pardo, de cabelos castanhos, lisos, em corte militar. Tem os olhos escuros, está usando um microfone no ouvido direito. Usa um relógio Rolex no braço direito, está em frente a uma parede verde. Ao lado direito, a televisão interativa que fará uso. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, de Literatura. Vamos começar, a partir desse momento, a nossa viagem. Vamos começar com a literatura romântica, que é um assunto super importante para o SIS-2. Eu trago aqui a primeira questão para o nosso trabalho de hoje. Nós vamos, como já falei, vamos falar sobre romantismo. Então, a questão fala sobre José de Alencar. José de Alencar é o maior escritor considerado do romantismo aqui no Brasil. O José de Alencar, nas suas obras, ele montou um vasto painel cultural do Brasil. Ele tentou mostrar o Brasil em todas as suas latitudes: física, as regiões, humana, os tipos sociais do Brasil e aí a questão social também. Então vamos lá, nossa questão da FUNESP. Entre a extensa e significativa obra de José de Alencar, contam-se os romances: o Guarani, falando romance indianista; Lucília, romance urbano; Iracema, romance indianista; o Gaúcho, um romance regionalista; o Sertanejo, também regionalista; e Senhora, que é um romance urbano. O propósito de Alencar, ao produzir esse conjunto de romances tão diversificados, foi, aí eu já te falei, vestibulando, ele tenta montar um vasto painel cultural do Brasil. Então tem, letra A, exaltar a figura do indígena como símbolo nacional, porém sob perspectiva menos idealizada que a de Gonçalves Dias. Na alternativa B, nós temos incentivar a consciência de um Brasil independente por meio de uma literatura que traçasse um panorama da nação. Na letra C, eu tenho refletir sobre as condições burguesas em que viviam os integrantes da corte, ambiente que conhecia bem por ter nascido no Rio de Janeiro. Ressaltar a exuberância da natureza brasileira e a contribuição vital dos afrodescendentes na composição da nossa identidade. E na alternativa E, opor-se à interferência da cultura europeia na formação do Brasil, declarado nação independente em 1822. Então está aí lançada o enigma, a questão número 1 sobre José de Alencar. Agora vamos à resolução da nossa questão. Presta muita atenção e faz as anotações que o professor Jonas vai te falar, tá bom? Toda a atenção necessária. Vamos aqui à questão. Então eu tenho aqui, entre a extensa e significativa obra de José de Alencar, contam-se os romances. O Guarani é um livro indianista. Eu já falei para ti que o José de Alencar ele tenta montar um vasto painel cultural do Brasil. Ele mostra o Brasil nas latitudes: física, as regiões; humana, os tipos sociais, tá? Ele vai trabalhando, ele vai passeando no Brasil. Ler José de Alencar é mergulhar, visitar o Brasil em todas as latitudes. E a latitude social, os costumes, tudo bem? Então, o Guarani é alusão a um livro que visita a cultura indígena. Lembra o mito do cavaleiro medieval, o índio é o nosso herói nacional. No Lucília, ele visita a corte para mostrar os costumes. Na saga de uma cortesã, que é a Lucília, a Lúcia, na verdade. Em Iracema, nós temos o segundo livro dessa roupagem indianista, Iracema e o Guarani.
nesse afã de idealizar o índio como símbolo da nossa nação, o símbolo da grandiosidade da nossa pátria. Daí ele leva o enredo do livro O Gaúcho para uma região afastada, os Pampas, as Coxilhas. O sertanejo, ele traz um enredo para o norte, para a região do sertão, mostrando os costumes, o linguajar, o modo de falar, e Senhora, um dos livros mágicos do José de Alencar, onde ele também visita a cultura e os costumes lá da corte, mostrando o casamento pelo dote, tá? Então tá aí, José de Alencar, ele faz esse vasto panorama do Brasil. A intenção, senhoras e senhores, a intenção é mostrar o Brasil em todos os seus aspectos culturais, físicos e sociais, como eu já falei. E, ao mesmo tempo, dá à narrativa brasileira, dá ao romance brasileiro uma cara de Brasil, uma identidade de Brasil. Produzir uma arte literária que ela exale o Brasil, que ela exale, que ela transpire o Brasil, que o combustível seja os elementos culturais do Brasil. Dito isso, meu amigo vestibulando, tu já mataste a questão. O propósito do Alencar ao produzir, o propósito é dar à nossa literatura, atribuir à literatura romântica uma cara de Brasil. Acabei de falar, uma literatura cujo combustível seja os elementos culturais do Brasil, os tipos sociais, as regiões do Brasil, tá? Os costumes do Brasil, o modo de falar do Brasil e a linguagem típica do homem brasileiro. Uma coisa magnífica, não é? Magnífica, só que ele idealiza demais esse Brasil. Ele pinta o Brasil com cores muito fulgurantes, com cores muito vigorosas, tá? Então, eu não diria que é uma visão falsa de Brasil, mas é uma visão idealizada, quando ele pinta a figura do índio, quando ele pinta a sociedade brasileira, tá? Ele pinta com cores muito vibrantes, ok? Dito isso, meus amigos, claro, a resposta correta está aqui, ó. Qual foi o propósito do José de Alencar quando ele cria esse projeto estético literário? Quando ele passeia por esses temas, por essas vertentes do romance. Romance indianista, romance regionalista, romance urbano ou social e os romances históricos. Então, meu amigo, a proposta é essa, o propósito, incentivar a consciência de um Brasil independente, ou seja, o Brasil tem uma literatura que fala sobre o Brasil. O Brasil é independente em se falando em literatura. Mas entenda, meu amigo vestibulando, que isso é só na literatura romântica. Na realidade, isso não existiu, tranquilo? Então é incentivar a consciência de um Brasil independente por meio da literatura, entenda, por meio da literatura, acabei de te falar. Uma literatura que traçasse, acabei de te falar também, preste atenção, anota, um panorama da nação. Então ele vai visitando todos os aspectos da nação. Dessa forma, ele dá um ar de Brasil à literatura dele. Tá bom? Então, amiguinho, não esquece, é uma tendência do romantismo, tá? Fazer isso. Atribuir uma cara de Brasil às nossas letras, embora que eles tenham idealizado demais. Tranquilidade, vestibulando? Vamos em frente, né? Que tá legal? Agora, vestibulando, vamos ver a questão 2. Examine a foto feita por Sebastião Salgado que retrata o trabalho dos cortadores de cana. Qual a intenção dessa questão? A intenção dessa questão é cruzar dois conhecimentos que você tem que ter,
que vai fazer o CIS-2, tá? Então preste atenção, ele vai cruzar a visão que tu tem de literatura romântica com a visão que tu deverá ter de literatura que está por surgir, que é a que vem depois da literatura romântica, tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso, mas ele mostra um quadro, uma cena, uma imagem que é peculiar nas questões da VUNESP, já te prepara. Aí eu tenho o trabalho dos cortadores de cana, que é um trabalho meio pesado, um trabalho insalubre, tá? Então vamos lá, pode-se estabelecer associações entre a foto e a produção literária do realismo-naturalismo. Então ele vai cruzar conhecimento da literatura realista, naturalista, com a literatura que eu te expliquei, que é a romântica. Não esquece, romantismo idealiza demais a tua realidade, a nossa realidade, a realidade da pátria, tá bom? Caminhando um pouco mais então. Porque ambas denunciam os problemas sociais e objetivam mudança nas relações entre os seres humanos. Letra B. Apresentam a natureza como simples cenário com o qual o indivíduo não tem vínculos. Transformam em heróis os integrantes da burguesia em oposição aos indivíduos pertencentes à elite. E na alternativa D, localizam as personagens em um ambiente imaginário que lhes permite a fuga do cotidiano. E eu tenho a alternativa E, opõem-se ao cientificismo e dão importância ao subjetivismo e à plasticidade. Então tá aí questão 2 formulada, tá? Ele cruza o universo da literatura romântica, que é extremamente idealizadora do cenário do Brasil, tá? Da pátria, e uma literatura extremamente questionadora e compromissada com as questões sociais do Brasil. Você pode ver uma atividade aqui insalubre, cortadores de cana, eu imagino, eu sinto na pele aqui o calor que essa gente está sentindo aí, ó. Todo empacotado, tá vendo as roupas próprias para não sofrer com a ação do sol, são os cortadores de cana. Isso aí acontece muito lá no sertão nordestino, tá? Pernambuco, então, nem se fala. Então, a questão diz o seguinte, outra coisa, a banca VUNESP trabalha muito imagem, tá? Tu tem que fazer uma leitura da imagem. Então, essa imagem aqui, ela é cortante, essa imagem aqui é chocante. É um trabalho braçal, é um trabalho insalubre, sem muitas condições para o trabalhador. Então ele diz, examine a foto feita por Sebastião Salgado, que retrata o trabalho dos cortadores de cana. Examinei, olhei, um trabalho árduo, insalubre, tá? Se fosse uma cena romântica, seria um trabalho, só para ter um exemplo, tá? Uma brincadeirinha, seria um trabalho, cara, no ar-condicionado, cara no escritório, todo bacana, só que o realismo, ele vem para chocar, o realismo vem para fazer crítica social, o realismo vem para contradizer a idealização romântica. Todo mundo entende isso? Realismo contradiz essas idealizações românticas, contradiz essa imagem do Brasil perfeito, que será feita pelos românticos, tanto na poesia, né, na primeira fase de poesia, quanto na prosa, nos romances. Tranquilo? Vamos em frente. Então, o que ele quer? Examine a foto feita por Sebastião, que retrata o trabalho dos cortadores de cana. Avançando um pouco mais, caminhando um pouco mais, podem-se estabelecer associações entre a foto e a produção literária do realismo-naturalismo. Fica ligado. O realismo é mais cruel, o realismo é mais carnal, o realismo é mais verdadeiro. O nome já está dizendo, trabalha com evidências da realidade. Ele nasce para contradizer as idealizações feitas pelo romantismo. Tá bom? Avançando um pouco mais, senhoras e senhores, eu já dei a resposta para ti, tá? Vai chegar lá no dia da prova, todo preparado, bonitinho, e vai matar todas as questões de literatura. Tá bom? Então, olha só, resposta correta, denunciam os problemas sociais, olha,
problemas sociais, questões sociais, que é uma marca do realismo, e objetivam, porque a postura é objetiva do realismo, mudança nas relações entre os seres humanos. Tá aí, ó. Mudança, que ele quer dizer, é uma defesa incondicional em relação aos seres humanos, ao preconceito, à discriminação. Todos têm que ser tratados da mesma forma, sem discriminação, sem violência, sem desigualdade social. É essa também a cartilha que prega o realismo. Nós vimos a literatura romântica fazendo um cruzamento com a literatura realista, tá? Que são dois assuntos extremamente essenciais e importantes para o vestibular da UEA. Amigo, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Tchau, tchau!